pessoal, tudo bem? Bom, a ideia nossa, como eu comentei com vocês, é a gente trabalhar um pouquinho com alguns conteúdos de Excel, né? E eu vou preparar uma série de, deixa eu deixar aqui o cronograma para vocês verem, ó. Vou preparar uma série de 4 vídeos, né? Onde a gente vai ter o vídeo de introdução, o primeiro vídeo, né? Que vai ter a introdução, a gente conhece o que são linhas, colunas, navegação na planilha, né? Navegar dentro da planilha, redimensionar células, escrever, editar conteúdo e mesclar. Uma aula um pouco mais básica. Depois a gente vai conhecer os operadores matemáticos e lógicos, referência relativa e absoluta dentro do Excel. No vídeo 3, a ideia é trabalhar com recursos, com algumas funções, né? Então provavelmente vai ser um vídeo um pouquinho mais longo. A gente vai conhecer as funções básicas. Depois tem algumas funções de contagem, saber a diferença entre dois pontos e ponto vírgula, né? E também trabalhar com funções lógicas, né? Usar o cont-c, o soma-c e o se, tá? E a última parte aí da série é a gente fazer uma lista de exercícios, um pequeno exercício, na verdade, contendo esses conteúdos, né, que a gente andou trabalhando, tá? E se tiver necessidade, a gente implementa mais alguma outra coisa. Tudo bem? Bom, começando pelo Excel, o que a gente tem aqui é uma planilha, né? Então, essa estrutura de planilha, ela tem um formato que mais chama a atenção nosso, são todos esses quadradinhos, né, que a gente está vendo aqui, né? Uma planilha composta por células, então cada quadradinho que vocês estão vendo é uma célula, e uma célula ela surge, né, com o encontro de uma coluna com uma linha, tá? Então, é como se fosse um plano aí cartesiano, né, composto por x e y. Aqui no caso a gente teria a coluna, né, a letra da coluna correspondente e a linha correspondente. O encontro, então, a gente teria a origem da nossa célula, tá? Na planilha, né, o Excel, a versão que estou usando é 2016, ele começa com uma planilha, né? Eu criei a outra aqui para fazer o cronograma. Para fazer uma nova planilha é só apertar o mais aqui, né? Você pode criar quantas planilhas você precisar, tá? Ativei aqui a planilha que eu estou trabalhando, a planilha 1. Essa célula ativa que eu tenho, né? Se você perceber aqui na composição de janela do Excel, ele mostra para a gente um nome que aparece aqui em cima, na caixa de nomes. Então, esse nome é justamente aquela referência que eu dei, de coluna com linha, tá? Então, se você quiser, às vezes, até mesmo navegar, dá para você navegar só determinando uma célula. Por exemplo, aqui a E10. Então, coluna E, linha 10, né? Ele vai direto para aquela posição, ó, tá? Aqui é a nossa barra de fórmulas, né? Eu posso escrever as fórmulas, editar conteúdo por aqui, ou visualizar o conteúdo que foi inserido na célula, tá? Aqui a gente tem a parte de formatação mais básica, né? E a ideia é mesmo a gente usar nesse momento, né? A planilha. Então, olhando a planilha, né? Próximo ponto nosso, a gente já conhece agora o que são linhas e colunas, né? A gente parte para a navegação. Então, navegar é você clicar numa célula, né? Você está andando aqui na planilha e selecionando uma determinada célula. Uma outra forma de navegar é utilizando as setinhas do teclado. Pela setinha para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, né? Na verdade, para a direita, para a esquerda, né? Para cima e para baixo. E conforme você vai movimentando, ó, o Excel ele tem um fim aqui a planilha, né? Então, ele chega na coluna, olha só, quando ele chega na coluna AZ, a próxima, né? A coluna, depois da coluna Z, a próxima é a A. Só que ele insere um AA para ela, ó. AA, depois tem aqui um AB, AC, AD, ó, e conforme você vai avançando, ele vai até AZ de novo. Chegou na Z, ele muda para um BA, ó, BA, BB, BC e vai organizando de novo. Se a gente for até o final, né, a gente chega na XFD, tá? Então, bastante coluna. Como é que eu fiz para ir até o final? Eu usei o Ctrl apertado e a seta para a direita. Aí eu vou direto para a última linha. Ctrl seta para baixo, última coluna, né? Ctrl seta para baixo, aí sim, eu vou para a última linha também. Dá para a gente ver aqui, ó, no final, ó, 1.048.576. Meu, é bastante linha, né? Dá para a gente fazer bastante coisa aí. Né? Isso pensando que a gente está na planilha 1. Então, fora isso, tem ainda a planilha 2, planilha 3, planilha 4, né? E assim por diante. Tá ok? Isso basicamente é navegação, tá? Que a gente viu. Selecionar as células, é só você clicar e arrastar, ó. Isso é uma seleção. Né? Então, clicou e arrastou, você fez uma seleção, aí nessa seleção você pode formatar, mudar a cor, tamanho, né? Alterar o tipo de dado da célula, né? O tipo de conteúdo que ela está recebendo. Então, é bem tranquila a seleção nele, tá? Essa primeira célula, até parece que ela não está selecionada, mas ela está, tá? É só uma referência aqui para indicar a primeira célula sua, que você iniciou ali a seleção, né? Ele mostra aqui para a gente, ó, foi a partir daquele ponto que você iniciou, tá? Nessa célula ativa, a gente tem uma alça, né? A gente vai ter uma aula que a gente vai trabalhar um pouquinho mais com ela, mas essa é a alça de preenchimento automático.
a gente já vai usar ela, tá? Antes de trabalhar nisso, vamos ver as outras coisas, né? Como a gente faz, por exemplo, para aumentar o tamanho de uma célula. Se você quiser aumentar uma célula, você não aumenta só ela, tem que aumentar todo o conjunto. Então, seria a coluna toda, né? Então, o que a gente faz é isso. Você vem aqui na parte de cima, entre a divisão, ó, entre as colunas que você quer redimensionar, e aí é só arrastar. Ó. Aí ele faz o redimensionamento, tá? Uma outra forma de redimensionar também é com 2 cliques, né? Você também consegue redimensionar com 2 cliques. Só que para isso precisaria ter um conteúdo na célula. Então, por exemplo, vou digitar aqui um nome bonito, né? Carlos. Vou dar 2 cliques. Agora ele ajusta ao conteúdo. Se eu tivesse conteúdo um pouco maior, eu vou colocar Carlos Alexandre, meu sobrenome. Aqui. Se eu der 2 cliques agora, ele ajusta de acordo com o maior conteúdo, tá? Para as linhas, é a mesma coisa. Eu também posso vir aqui e deixar minha linha mais larga, né? Aumento aqui o tamanho dessa linha também, tá? Então, é possível a gente fazer esse ajuste também nas linhas. Pensando em seleção, ó, só de eu ter clicado na célula seria a nossa seleção, já estou selecionado, tá? Uma outra forma de selecionar é ficar com o Ctrl apertado, aí você consegue selecionar outros lugares, ó. Eu posso selecionar um outro intervalo, né? Fazer uma seleção em coluna, uma seleção em linha, ou até mesmo clicar nos cabeçalhos, né? Vou clicar na coluna B, seleciono toda a coluna B, vou clicar aqui sei lá, na linha 22, eu seleciono toda a linha 22. Isso com o Ctrl apertado. Se eu der um clique na tela, aí ele tira a seleção. Um outro local de seleção, pode ser legal, é aqui, ó. Esse ponto de selecionar tudo que ele tem. Quando você dá um clique, pronto, selecionou toda a planilha. Só vou dar um exemplinho de formatação, né? A fonte padrão que ele trabalha aqui, que o Excel traz é o Calibre, né? Se você não gostar muito do Calibre, você pode selecionar toda a planilha e a partir desse momento colocar uma outra fonte, vou colocar aqui Arial. Então, agora minha planilha toda tem Arial, né? Então, é uma forma de formatar também. Com o autoajuste, ó, vou fazer um autoajuste para a linha, né? Só dar 2 cliques na linha, aí ele também, na divisão aqui, ele faz o autoajuste, tá? Tudo bem? Uma outra coisa que a gente pode fazer, né, pensando em edição ainda, é formatar, né? Então, aqui a gente trabalhou inserindo dados nas células. Deixa eu só mostrar mais uma coisa. Para editar um dado, né? Se você quiser digitar de novo, né, digitar um outro conteúdo ou continuar digitando o conteúdo, né? Você pode dar 2 cliques na célula, aí ele volta, o cursor fica ativo lá dentro, ó, né? E aí você consegue terminar a digitação, né? Se você só clicar na célula e começar a digitar, né, ele substitui o conteúdo. Então, se eu colocar aqui, olha lá, comecei a digitar, ele já substitui o conteúdo. Carlos, Roberta, então ele substitui o conteúdo, tá? Ele não continua editando. Tecla de atalho F2, eu uso bastante, né? Então aqui F2, eu consigo selecionar também e continuar editando, né? Às vezes pelo teclado fica mais rápido, né, a gente trabalhar. Beleza? Pensando em formatação, né, o que a gente pode fazer? Formatação básica, tá, pessoal? A gente pode estar realizando aqui. A gente tem a formatação rápida aqui, né, através da guia página inicial. Aí a gente tem aqui o grupo fonte. Ó. Dentro do grupo fonte você tem aquela configuração padrão, tipo de letra, né, só escolher um tipo de letra, ele já formata para mim, tamanho da célula, posso aumentar pelo botão de aumentar o tamanho, ou botão para diminuir o tamanho, né, então você vai clicando. Tem aqui a opção negrito, itálico, sublinhado, que é a parte realce, né? Característica do sublinhado, ele tem sublinhado duplo, se você quiser pôr, né? E se clicar de novo, ele desativa, tá? Então, ativa e desativa. Aqui são as bordas, né? As bordas das células. Isso também é legal. Você quer, às vezes, dar um destaque para a planilha, né? Você seleciona e aplica a borda, né? Ainda aparece aqui a borda. Isso que a gente está vendo, essa linha um pouco mais clara, isso aqui se chama grade, tá? Então, eu estou com as grades aqui ativas da planilha. E agora aqui não, tem as bordas ativas. Ó. Você consegue, por exemplo, desativar a grade, né? Vou mostrar rapidão, ó. Aqui, ó, exibir, aí você tem aqui, ó, linhas de grade. Então, clique nela, desativei as linhas de grade. Ó. Se eu quiser tirar o título, ó, removi as referências, ó, cabeçalho e cabeçalho da coluna e cabeçalho da linha, né? Aí fica um pouco estranho, mas para apresentação é legal. E o barra de fórmulas remove as fórmulas, né? A barrinha aqui de fórmulas está aparecendo. Vou voltar todo mundo aqui, né? Tá? Então, na hora de imprimir, por exemplo, né, na impressão, as bordas
de grade, né, que as linhas de grade não saem. O que vai sair é a borda, né? Então, por isso que a gente sempre define borda para a planilha, tá? Beleza? Aí ele tem aqui outros formatos, né? Se você quiser remover as bordas, aí você pode vir aqui, ó, sem borda, tirei todas. Posso selecionar só algumas de novo, só borda externa mais larga, tá? Aqui é gosto do freguês, tá? Vocês decidem aí, mexe um pouquinho com a formatação para vocês conhecerem um pouquinho mais desses recursos, tá? Fora isso, a gente tem aqui o preenchimento, que é a cor de fundo, né? Ó, como a borda tá, eu tirei a borda só para vocês verem um exemplo, né? Quando eu coloco um fundo, a minha grade desaparece, né? Ele pinta também aqui a região da grade, então você não consegue ver a grade quando você pinta o fundo de várias células. Então, aí uma forma para voltar à exibição seria deixar as bordas, ó. Então, por isso que eu tinha removido, só para a gente perceber a diferença. Pensando no texto, a gente tem também aqui, ó, a parte de formatação para cor, né? A cor da fonte do texto, né? Aqui, ó, preenchimento de fundo e fonte do texto. Beleza? Por exemplo, um outro recurso que a gente tem aqui, ó, imagina que você quer centralizar o Carlos para ele ficar bem aqui no meio, entre todas essas células aqui, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode mesclar. Bem parecido com o Word lá, quem lembra de usar a tabela no Word, o Excel tem também aqui, ó, um botãozinho chamado mesclar e centralizar. Clicou, ele mesclou e centralizou. Ele tira as divisões, né? E essa célula aqui passa a ser a minha célula atual. Então, a E5 e a F5 que existiam aqui já não existem mais. E no lugar dela, a gente tem aqui a D5, tá? O mesclar faz isso, né? Remove a separação entre as células aqui. Fica melhor a apresentação do nosso conteúdo, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer é, eu não quero mais mesclar. Então, é só clicar de novo, ele desativa, tá? E aqui, ó, ele tirou as bordas, mas a divisão tá aqui, ó. Eu vou pôr a borda de novo, ó, só para vocês verem. Aqui também a gente pode mesclar, ó, se você quiser mesclar linhas, né, também dá. Pode mesclar um conteúdo grande, né, todos eles viraram uma célula só, tá? E aí você pode digitar alguma coisa. Né, sei lá, Carlos aqui de novo. Né? Então, digitei meu texto bem na célula. E o que aconteceu? Ele ficou bem embaixo, ó, né? Apesar de eu ter mesclado, ficou muito embaixo. Se eu quisesse colocar ele aqui no meio, né, no meinho, como é que eu faço? Aí a gente tem os alinhamentos, ó. O grupo de alinhamento aqui, o mesclar que a gente trabalhou faz parte do grupo de alinhamento, né? Ele faz essa divisão, mas aqui a gente tem as opções, ó. Alinhar, por exemplo, a esquerda, alinhar a direita, centralizar, né? E aí tem os alinhamentos na vertical também da célula, ó. Eu poderia alinhar aqui na parte superior da célula, ó. Eu vou lá em cima. No meio, opa, aí ficou no meio, então no meio, né? No meio na vertical e no meio na horizontal. E aqui poderia estar na parte inferior, que é o que estava antes. Do lado aqui tem um botão de rotação, né? Dá para você rotacionar o texto também, aplicar um ângulo nele dentro da célula. Ah, quero colocar aqui, assim, sentido anti-horário. Ele ficou 45 graus aqui, né? Aí você pode colocar os outros, ó, alinhamentos de 90 graus, por exemplo, né? Pode ficar ao contrário, né? Ele sentido para baixo, sentido para cima, certo? E aí, para voltar ao normal, a gente tem aqui a opção, ó, né? Formatar alinhamento de célula. Aí ele abre uma caixa. Aí nessa caixa você tem aqui a opção dos ângulos, né? E o normal seria não ter ângulo nenhum. Tá aqui em 0, ó. Tá? Arrasto em 0 a opção e dou um OK. Mas aqui são outros controles que a gente tem. Essa caixa, para entrar nela, né, os grupos que a gente tem aqui, ó, o fonte, o alinhamento, se você perceber, ele tem essa alça aqui, ó, né, esse pontinho aqui do lado. Isso aqui é um botão. Quando você clica nele, ele traz a formatação da alça, ó, todo alinhamento. Aí tem mais recursos para formatar. Eu não vou entrar em detalhe, porque não é o foco nosso, tá? Mas aqui em fonte é a mesma coisa. Clicou em fonte, ele trouxe a aba de fonte. Uma forma de ir direto é só você clicar, ó, número, alinhamento, fonte, borda, né? Você consegue todo acesso por aqui também, ó. Preenchimento é o fundo, né? Beleza? Bom, acho que era isso, né? Essa primeira aula, tá? A ideia é serem vídeos rápidos, né? Então, eu vou finalizar aqui nosso primeiro vídeo. Nós tratamos, então, só para relembrar aqui, ó, a gente fez uma introdução, né? Vou dar um OK aqui, ó. Trabalhamos com a parte de linha e coluna, trabalhamos com a parte de navegação dentro da planilha, aprendemos a aumentar ou diminuir o tamanho das células também, aprendemos a escrever e editar, apertando F2 lá, reescrevendo, dando 2 cliques, né?
para trabalhar conteúdo, aprendemos a mesclar também e fizemos a formatação das células, utilizando ali a aba de formatação. Tá ok? Então, eu vou parar por aqui, né? E nos vemos no próximo vídeo. Beleza? Até mais, pessoal.